Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um programa que para mim é muito caro, né? Muito carinho por esse programa. Ele fez o maior sucesso na década de 70, apesar de ser apresentado até hoje, mas a década de 70 que foi o auge, né? Nós estamos falando de Vila Sésamo, né? O Sesame Street. Para a gente, vamos começar do início, como surgiu a ideia de Vila Sésamo. A socióloga Joan Conan, ela notou que durante 50 horas semanais era absorvido por crianças na TV, que estava começando a crescer nos Estados Unidos, né? E produzindo muito conteúdo. Então ela fundou a CTW, né, Television World Children, e ela era presidente. Então ela fez um programa voltado para criança pré-escolar, né, e que daria noções básicas de higiene, de educação, iam começar a saber contar números, a soletrar, bem didático, bem lúdico, né, para facilitar para as crianças. E pessoas, seres humanos misturados com bonecos. E a ideia foi um tremendo sucesso, inclusive chamou a atenção de Washington. E o pessoal de lá pediu, então, para que iriam dar um financiamento bem forte para ela, e que ela produzisse um conteúdo de forma geral, que ia passar na televisão, ia passar praticamente o país todo, né? E ia fazer parte de uma educação pré-escolar das crianças. E o sucesso foi praticamente imediato, né? As crianças adoraram porque foi um trabalho muito bem feito, né? Mistura de bonecos com seres humanos, então era um trabalho bem lúdico, bem legal, que entretinha as crianças e ensinava. E logo isso começou a ser exportado. A Alemanha foi uma das primeiras a conseguir os direitos, né, de produzir Vila Sésamo no país deles, na Alemanha, e logo isso começou a se espalhar para vários países. O sucesso foi tão grande e logo todos os países já estavam querendo produzir. Tinha fila pedindo os direitos para poder produzir Vila Sésamo, só que era bem exigente. A TWC era bem exigente, né, e eles queriam que tinha um bocado de coisas que precisam ser preenchidos, formulários, com muitas exigências. Isso dificultava, principalmente para países pobres, né? O Brasil, no caso, a Globo, em 71, a Globo queria produzir Vila Sésamo, a Cultura também, né? Teve essa ideia também queria produzir Vila Sésamo. Só que a Globo ela não tinha os estúdios um tamanho suficiente para produzir um programa do tamanho de Vila Sésamo, né? Que teria que ser estúdio grande. A Cultura tinha. Então as duas se juntaram para poder produzir o programa Vila Sésamo. Eles conseguiram o direito de produzir, né, Vila Sésamo no Brasil, essa franquia que era bastante exigente. E em outubro de 1972, né, foi o primeiro episódio de Vila Sésamo. O Cláudio Petraglia, o José Bonifácio, que era Oliveira Sobrinho, que era o todo poderoso da Globo na época, né, ele bancou isso daí, bancou o programa Vila Sésamo, já que havia muita reticência da direção, porque era um programa caríssimo, difícil de ser produzido, mas, inclusive, Sesame Street seria Rua Sésamo, né? No Brasil, era mais as crianças, a maioria, que viviam em casas simples, em vilas, né? Então eles tiveram essa ideia de mudar, né, de Sesame Street para Vila Sésamo, que é uma coisa mais brasileira. E os primeiros programas foram muito bem elaborados, né? O Cláudio Petraglia é muito competente. Isso acabou gerando inclusive, acho que até ciúme de outras emissoras que quiseram também fazer programas infantis e tudo mais, mas nenhum com a qualidade de Vila Sésamo. Eles contrataram atores experientes, como Armando Bogos, né, que fazia o papel de Juca, que era um marceneiro, um faz-tudo. A sua esposa era Gabriela, que é interpretada pela Aracy Balabanian. A Sônia Braga, em início de carreira, era professora, né, Ana Maria. Tinha o Flávio Galvão, que era o Antônio, que era o seu namorado. Tinha o Manuel Inocêncio, que era o seu Juca, que tinha venda na vila.
E várias crianças, eram crianças que viviam em abrigos, né? Crianças órfãs, crianças que eram levadas lá, já que foi dada tinham a ver com aquilo que eles queriam, né? Crianças pequenas, eles aproveitaram essas crianças que circundavam ali onde a Globo ficava, e depois começaram a aumentar isso para outros lugares, onde as crianças órfãs, as crianças pobres e tudo mais, que acabaram também fazendo parte e alegrando ainda mais a produção de Vila Sésamo, porque era muito alegre. Isso a Vila Sésamo começou a ganhar prêmios, ganhar os melhores prêmios de produção infantil no Brasil, e começou a crescer. Em 1974, em 73 ganhou todos os prêmios. Em 74, Vila Sésamo começou a ser produzido somente pela Globo. Ela conseguiu os direitos só para ela, e já tinha mais condições de produzir Vila Sésamo, né, que era caríssimo. E começou a apareceu também aqueles bichos famosos, que é o Garibaldo, vivido pelo ator Laerte Morrone, né, que manuseava o boneco, o Roberto Orozco, que fazia o Gugu, e uma parte era americana que se trazia, como o Caco, o Sapo, né, que era produção do Jim Henson, né, que era do Muppet Show, e esses bonecos faziam parte. Então eles diminuíram, mas eles ficaram, que era o Come Come, o Beto e Enio, né, que são top, né, fazem sucesso em qualquer época, qualquer lugar, todo mundo adora esses dois personagens. Tinha o Funga Funga, que era um tamanduá, criação nossa também, muito divertido, muito legal. E Vila Sésamo começou era de meia hora só, depois começou a produzir 1 hora, né, devido ao sucesso, e passava às 10h30 da manhã e às 16h30 da tarde reprisava. Então foi muito legal, muito bacana, muita gente. Hoje, eu conversando com eles, aprenderam a ler e escrever assistindo Vila Sésamo, ajudou bastante. Era uma época que tinha bastante dificuldade em alfabetizar as crianças, principalmente as crianças carentes. E esse programa ele foi muito útil, porque ele divertia e brincava, ou seja, ele prendia as crianças, né? Não era fácil. O Laerte Morrone fez primorosamente o Garibaldo, era uma produção brasileira, inclusive estava sendo copiada por outros países, que ficou top mesmo, muito bem feito, né, foi adquirindo a cada ano mais personagens, né, ficou 1 hora, às vezes passava de 1 hora a programação, porque cresceu muito, e ganhando vários prêmios, né, inclusive na metade dos anos 70, eles foram para os Estados Unidos, né, todos Vila Sésamo. Então, espécie de uma apresentação, né? E a Vila Sésamo brasileira ganhou como a melhor produção. E o Garibaldo foi escolhido o melhor Garibaldo do mundo. Para vocês terem ideia, o Milton Gonçalves, que participou da programação, né, um ator de novelas da Globo, ele chegou até os Estados Unidos e foi lá ver a produção, né, do Sesame Street. E ele falou que é outra tecnologia, 300 anos à nossa frente. Por exemplo, o Garibaldo, ele tinha dois controles por dentro, nas mãos, e ali ele olhava o cenário todo, ele sabia onde estava, né? As penas eram lavadas com uma mistura de um uísque caro com outro produto lá para poder lavar as penas. Então era tudo caro, tudo tecnologicamente muito superior, né, ao Vila Sésamo produzido no Brasil. E o Laerte Morrone, para vocês terem ideia, ele não tinha nada, era na raça. Ele tinha a mão direita dele, era presa na fantasia, a mão esquerda, né, a mão direita, então ele, como estava solto, ele manuseava o bico, e a esquerda é que ele mexia nas coisas, né? Ele aí para enxergar, já que eu tive contato com ele, assim, uns 2, 3 anos antes dele falecer, eu acabei fazendo amizade com ele, a gente tivemos contato, e aí eu matei minha curiosidade, não só minha, de todos os fãs, porque como é que ele enxergava? Porque era coberto de pena, né? Cheio de pena, como é que ele enxergava ali? E não tinha inovação tecnológica, não tinha nada. Ele tinha que se virar E isso, tem os militares no cangote dele, fungando ali, porque qualquer coisa que falasse demais, qualquer coisa que eles não gostassem, eles cancelavam o programa.
Tinha que recomeçar tudo de novo. Mas como eram atores experientes, atores inteligentes, né, capacitados, já tarimbados já, eles colocavam nuances de alguma coisa, alguma crítica social ali, sem o cara notar. Porque senão ele cancelava o programa, tinha que regravar tudo de novo. Então ele falou que tirava uma peninha, conseguia chegar um pouco e ali ele já ia para o trabalho, tá? Não tinha esse negócio não, né? A Aracy Balabanian, ela falou que ela comentou, inclusive numa carta comigo, que as crianças, né, tratavam ela nos intervalos como se fosse mesmo a mamãe deles, né, como se fosse uma mamãe, né? Então ela falou que era uma situação às vezes até constrangedora, porque ela chegou e pediu para as crianças, por exemplo, na hora de ir embora, e falou: agora vocês vão para casa, vocês vão, né, para casa de vocês. Ele me falou: eu não tenho casa, eu não tenho mãe, minha mãe se enforcou, né? E isso marcou bastante ela. Vila Sésamo, para vocês verem a importância, ela falou que estava ela comentando comigo umas curiosidades que passar para vocês, ela falou que estava muito constrangida, porque um guarda ficou olhando para ela, e ela falou: o que eu fiz, né? Meu carro ela tinha ido ao supermercado, falou: meu carro tá com algum problema, eu fiz algo errado. Então o guarda chegou até perto dela e começou a chorar. Então ela ficou totalmente constrangida. Então ela falou que o guarda comentou com ela que o filho dela não falava, né? O filho dele e da esposa dele, o filho que eles tinham, né? Já tinha levado em médicos, já o menino não falava, não conversava, ele achava que ele era surdo-mudo, tinha algum problema, né? Os médicos não conseguiam resolver. Então eles iam trabalhar e deixavam com a babá. Até que eles chegaram um dia e o menino começou a contar, né? 1, 2, 3, contou até 10. E eles ficaram perplexos, porque não... Aí eles descobriram, né? Quando ele falou 9, 10, que era mais ou menos quando o último número, né, se distanciava. Então, eles viram que, como ele assistindo Vila Sésamo, ele começou a desenvolver. Isso aí a gente ele considerou como se fosse um milagre, né? Porque ninguém acreditava. Ela falou que se o pessoal que estava do lado não ouvisse, ia passar por mentirosa. Mas é uma situação que, sabe, é como a Sônia Braga falou, a gente ensinava brincando. Então, Vila Sésamo foi um programa feito com competência, com carinho, que marcou até hoje, está na lembrança das pessoas. Em 1972, né, até 1977, foi o contrato que fizeram com a TWC. Só que uma hora termina. Então eles não tinham condições de manter, porque era muito caro, né, você manter um programa desse tipo. Infelizmente, porque terminou abruptamente, como sempre naquela época não deram explicação, né, porque acabou. Inclusive, Vila Sésamo chegou em 1972, na hora que chegou a televisão colorida no Brasil. Só que foi produzido em preto e branco. Então aguçava a curiosidade das crianças para saber como eram as cores dos personagens, do Garibaldo, do Gugu, né, do Funga Funga, do Seu Zé das Latas, que eram personagens fixos do programa, o Caco, o Sapo, o Beto e o Enio, e o pessoal não sabia. Foi feita apenas uma pequena propaganda, passou muito pouco na televisão na época, colorido o Garibaldo, né? Na realidade, o Garibaldo americano era amarelo, né, porque lá a televisão já era a cores, a maioria já tinha televisão a cores. No Brasil, a televisão era preto e branco, foi produzido preto e branco Vila Sésamo, né, apesar de ter sido a cores, já estava chegando no nosso país, mas poucos tinham televisão a cores, né? Então, eles notaram que se você colocasse uma cor amarela, praticamente ia sumir, ia ficar esbranquiçado, ia ser difícil para o pessoal, né, distinguir, não ia ficar legal. Então eles colocaram a cor azul. E a cor azul, ela ficava cinza na televisão a cores, a televisão preta e branca, né? E o pessoal conseguia ver com mais nitidez, né? E o Gugu era verde musgo, né? Então conseguia também, ficava uma cor mais ou menos acinzentada, né? Vila Sésamo teve uma difícil de se produzir, principalmente porque a gente estava na época do regime militar e o pessoal ficava em cima, né? Conforme eles iam produzindo o conteúdo, então tinha que passar pelo crivo da censura, tinha os militares que ficavam em cima,
Mas só que os atores, como eu falei, eram experientes, tinham, né, uma bagagem bem grande de trabalho. E através de um amigo eu comecei a ter contato. Adorava Vila Sésamo, né? Aquela curiosidade de criança que a gente não conseguiu, né, na época dirimir. Eu consegui esse contato com um amigo meu do Rio de Janeiro, então ele me passou o endereço da Aracy Balabanian, do Laerte Morrone. O Laerte Morrone já morava em São Paulo, né? Então eu consegui contato com eles e dali inclusive ele enviou material para mim, né, para mim produzir muitas vezes conteúdo. E eu conversei com a Aracy Balabanian e ela comentou que foi um trabalho gratificante, um trabalho que divertido, não foi fácil de fazer porque era a época de ditadura e o pessoal estava em cima, mas eles conseguiram mesmo assim produzir um conteúdo muito legal. O trabalho do Cláudio Petraga era excelente, né? E Vila Sésamo passou por várias fases e sempre com mais conteúdo, com mais personagens. Então foi um sucesso que não conseguiram mais produzir, na minha concepção, um programa, né, do nível de Vila Sésamo. A gente fica, né, triste porque hoje, mesmo com toda a tecnologia, aquele programa foi muito importante para o desenvolvimento das crianças, marcou época, marcou a geração no nosso país. E a gente fica, né, eu gostaria que voltasse naquele modo, e não é ultrapassado, porque ensinava brincando, fácil e divertido. Então a pessoa se prendia na televisão, né? E as crianças desenvolviam, principalmente a idade pré-escolar, e o trabalho foi tão bem feito que acabou conquistando também o público adulto também. Lembra que à tarde, geralmente época o pessoal chegava ao horário bom, muitos chegavam do trabalho, o pessoal começou também a assistir. E Vila Sésamo só não prosseguiu, infelizmente, por causa dos altos custos, né, de produção. E por causa das enormes exigências, então eles não conseguiram dar continuidade. Mas Vila Sésamo marcou, infelizmente, eu tinha marcado encontro com o Laerte Morrone, ele ficou de passar todo o spoiler dele para mim, porque tinha muita coisa a ser falada, mas em 2005, quando ele caiu doente, quando eu pensei na esperança dele se recuperar, ele acabou falecendo, em 2005, né? Depois foi produzido, no ano 2000, outro Vila Sésamo, né? Que aí só era o Garibaldo, aí da cor amarela, e uma boneca Bel, né? E estava passando por TV por assinatura, chegou a passar na Cultura, mas sem o mesmo apelo, sem o mesmo carisma do Vila Sésamo original, né? De 1972 a 1977. Não conseguiram produzir o conteúdo do nível daquele Vila Sésamo, né? E conforme Vila Sésamo ia desenvolvendo, e foi diminuindo os personagens americanos, ficando só o Come-Come, o Caco e o Beto e o Enio. O resto foi todo produzido, tudo abrasileirado. Então ganhou prêmios internacionais, ganhou prêmios aqui no Brasil, então nem se fala. Alavancou a carreira, por exemplo, da Sônia Braga, né, que se tornou já uma artista internacional. O primeiro prêmio dela foi como atriz revelação, em 73. Isso aí, sabe, marcou. Eu gostaria que retornasse, gostaria que fizesse outra produção desse nível, do jeito que foi produzido naquela época. Tenho certeza que faria sucesso do mesmo jeito. O pessoal pode acompanhar, na internet ainda tem uns pedaços do programa Vila Sésamo, que o pessoal pode assistir, porque muita coisa se perdeu na televisão. Infelizmente, vários episódios de Vila Sésamo parece que não conseguiram recuperar. Mas dá pra gente assistir, ainda dá pra vocês verem a qualidade e o nível da programação da época, feito com amor, com carinho, né? Porque era uma família ali. Isso eu conversando, por exemplo, com o Laerte Morrone, ele comentou comigo, que ali é praticamente uma família. Onde todos, praticamente o Armando Bogos, o Laerte Morrone e a Aracy Balabanian doaram 3 anos da sua carreira para Vila Sésamo, porque isso marcou a carreira deles, né? E em 76 para 77, inclusive o Garibaldo ele substituiu o Papai Noel. O Maracanã lotado de crianças, né? E não teve Papai Noel, foi o Garibaldo, foi quem fez a alegria da criançada. Foi muito festejado,
Então foi sabe, só quem estava lá na época, tem um amigo que estava lá, que ele falou que era emocionante. Quando ele entrou num helicóptero, né, o Garibaldo, e não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Né? E o ápice foi quando eles foram convidados lá no teatro, lá em Nova York, nos Estados Unidos, e o nosso Vila Sésamo e o nosso Garibaldo foi considerado o melhor do mundo. Então, não precisa dizer mais nada, né, gente? Então, é complicado. A gente vê hoje que eles não conseguem reproduzir aquela programação de alto nível que foi feito em Vila Sésamo. Não teve mais nenhum outro programa que atingiu tanto a criança como o Vila Sésamo. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Vila Sésamo ainda tem muita coisa legal que a gente pode falar sobre o programa Vila Sésamo. Eu praticamente marcou a minha vida, e como marcou de toda a geração que assistiu Vila Sésamo, não passou incólume por ninguém. Todo mundo marcou a vida desse pessoal todo, essa geração toda dos anos 70. Ok, pessoal? Então, um abraço e espero a gente se encontrar no próximo programa. Espero que vocês estejam comigo de novo. Um abraço, pessoal.